Poucos dias antes de sua morte, o Papa Francisco surpreendeu o mundo com uma série de revelações profundas, misteriosas e, segundo muitos, até proféticas. Foram palavras que soaram como despedida, mas que também deixaram no ar uma sensação estranha, como se ele soubesse exatamente o que estava por vir. O que ele revelou, afinal? Por que decidiu falar agora, após anos de silêncio? E o que essas palavras significam para nós, hoje? O que você vai ouvir neste vídeo pode transformar sua maneira de enxergar a fé, a espiritualidade e o futuro da humanidade. Porque essas revelações não foram apenas conselhos de um líder religioso, mas avisos de alguém que parecia carregar um fardo e que resolveu finalmente compartilhá-lo com o mundo. Tudo começou com um discurso discreto, feito longe das câmeras tradicionais da imprensa, mas registrado por fontes próximas. Francisco reuniu um pequeno grupo de pessoas de confiança e, com voz cansada, mas firme, iniciou seu desabafo. As primeiras palavras já indicavam que algo incomum estava prestes a acontecer. Chegou a hora de dizer aquilo que muitos não estão preparados para ouvir. Nos dias que se seguiram, o clima dentro do Vaticano era tenso. Havia um silêncio estranho nos corredores, como se todos soubessem que algo estava para mudar. E então veio a notícia: Papa Francisco havia falecido. Mas as palavras que ele deixou ecoaram como um chamado, e muitos começaram a ligar os pontos. A primeira revelação que ele fez foi quase poética, mas cheia de peso espiritual. Ele disse: a Igreja precisa morrer para que possa renascer. Muitos interpretaram isso como uma metáfora para a reforma que ele vinha tentando implementar desde o início de seu papado. Outros foram além, dizendo que era uma mensagem profética sobre a queda de instituições religiosas tradicionais. Francisco acreditava que a fé precisava voltar à simplicidade, ao contato direto com o coração humano, longe de burocracias, títulos e hierarquias. Ele via que o espírito da Igreja estava se perdendo em meio ao poder, e que só com uma ruptura profunda ela poderia se reconstruir de forma verdadeira. Enquanto alguns dentro da Igreja se sentiram incomodados com esse tipo de afirmação, outros entenderam que ele estava de fato preparando o mundo para uma nova era espiritual. E isso ficou ainda mais evidente na segunda revelação. Ele disse que uma luz se apagaria no coração da humanidade. Essa frase foi recebida com um misto de espanto e angústia. O que ele quis dizer com isso? Francisco era conhecido por suas falas simbólicas, mas também por ter acesso a informações que a maioria das pessoas jamais teria. Muitos acreditam que ele estava se referindo a uma crise moral global, uma perda de valores fundamentais que sustentam a convivência humana. Outros viram aí uma profecia sobre catástrofes futuras, guerras, divisões e o colapso do que chamamos de civilização moderna. Ele não disse claramente o que viria, mas deixou claro que o que está por vir exigirá fé, união e coragem. Essas palavras deixaram os presentes em silêncio. E logo em seguida, veio uma das falas mais pessoais que já se ouviu de um papa. Francisco olhou para o grupo e disse: durante muitos anos eu me calei quando deveria ter falado. Foi um momento de profunda emoção. Era como se ele estivesse confessando um peso que carregava por dentro, algo que o atormentava há tempos. Mas ele não explicou do que se tratava exatamente. Deixou no ar. Apenas acrescentou: se eu tivesse falado antes, talvez as coisas fossem diferentes hoje. Essa revelação causou desconforto entre os mais próximos. O que ele sabia? Do que se arrependia? Teria a ver com escândalos que vieram à tona ao longo do seu papado? Ou talvez com algo muito maior, algo que ainda está oculto? As especulações cresceram ainda mais com a revelação seguinte, onde Francisco falou diretamente sobre o futuro da Igreja. Ele afirmou: o maior desafio não virá de fora, mas de dentro. A divisão não será entre religiões, mas dentro da própria fé. Foi uma frase enigmática, mas que ecoa com o que muitos estudiosos e teólogos vêm apontando há anos. O enfraquecimento da fé não está sendo causado por ataques externos, mas por uma desconexão interna. Francisco sabia disso, e ele alertou:
Preparem-se para uma fé mais silenciosa, mais perseguida, mas mais verdadeira. Essa fala causou impacto. Parecia uma previsão de tempos de provação, onde crer será mais difícil, mais solitário, mas também mais real. Ele não falava de templos, estruturas ou doutrinas. Ele falava de essência, de uma espiritualidade que sobrevive mesmo quando tudo ao redor desaba. A última revelação talvez tenha sido a mais tocante. Francisco escreveu uma carta, não oficial, mas de tom pessoal, destinada às futuras gerações. Ele disse: "A vocês que ainda vão nascer, deixo um pedido. Não tenham medo da verdade. Ela dói sim, mas também liberta. E vocês verão com seus próprios olhos o que não me foi permitido mostrar." Essa frase final ficou marcada nos poucos que tiveram acesso à carta. O que ele queria mostrar? Por que não pôde? Estaria falando de algo que a igreja esconde? De documentos? De revelações espirituais ainda não aceitas? Ou seria apenas uma metáfora sobre a evolução da humanidade? O fato é que essas 5 revelações feitas pouco antes de sua morte deixaram um rastro de mistério, espiritualidade e desconforto. Mas não parou por aí. Após sua morte, começaram a circular registros de outros discursos seus, feitos nos últimos meses, onde ele falava sobre temas incomuns para um papa: inteligência artificial, controle de massas, manipulação da verdade e o perigo do silêncio em tempos de crise. Ele dizia que o mundo está ouvindo muitas vozes, mas poucas são verdadeiras. Afirmava que a maior mentira não será contada, será sentida como verdade. E alertava para um tempo onde as pessoas se afastariam da essência, buscando apenas o que agrada, o que conforta, o que distrai. As conexões com profecias antigas são inevitáveis. Algumas frases lembram diretamente os escritos de Fátima, especialmente sobre um tempo de grande confusão espiritual. Outras remetem à profecia de São Malaquias, que descreve o último Papa como alguém que enfrentará grandes provações antes da queda de Roma. Francisco nunca confirmou acreditar nessas profecias, mas também nunca negou. E muitos acreditam que suas falas nos últimos dias foram, sim, tentativas de preparar as pessoas para algo que está por vir. Não com medo, mas com consciência. Tudo isso nos leva a uma pergunta essencial: o que você deixaria se soubesse que tem poucos dias de vida? Francisco deixou palavras que incomodam, mas que também inspiram. Palavras que nos forçam a olhar para dentro, a pensar em como estamos vivendo, no que estamos acreditando e no que estamos ignorando. Talvez o maior legado de suas revelações não seja o conteúdo exato de cada frase, mas a coragem de dizer o que precisa ser dito. Em tempos onde a verdade é moldada, escondida ou distorcida, falar com o coração virou um ato revolucionário. E foi isso que ele fez. Francisco não foi um papa perfeito. Como todo ser humano, teve acertos e erros. Mas seus últimos momentos mostram um homem que decidiu partir em paz, deixando para trás sinais, pistas, reflexões e perguntas. Muitas perguntas. E talvez seja isso que você deve levar deste vídeo: a vontade de questionar, de ir além da superfície, de buscar por si mesmo o que é verdade, o que é fé, o que é propósito. Você não precisa concordar com tudo o que ele disse, mas precisa refletir sobre por que ele escolheu dizer isso agora, e não antes. Afinal, quando alguém está diante do fim, não perde mais tempo com discursos vazios. Fala apenas aquilo que realmente importa. E foi isso que ele fez. Após a morte de Francisco, rumores começaram a circular dentro e fora do Vaticano sobre documentos que ele teria escrito nos últimos meses, mas que ainda não vieram a público. Alguns dizem que seriam cartas pessoais a líderes mundiais, alertando sobre movimentos geopolíticos silenciosos que colocariam em risco a paz global. Outros afirmam que ele escreveu confissões espirituais sobre eventos que testemunhou ao longo de sua vida e que o marcaram profundamente. Mas há uma teoria que circula entre teólogos mais próximos de Roma, de que Francisco deixou um dossiê com revelações internas sobre a própria Igreja.
pedindo que só fosse revelado anos após sua morte, quando o mundo estivesse pronto para entender. Esses documentos, segundo fontes não oficiais, trariam informações sobre decisões que ele foi impedido de tomar, pressões internas e até mesmo mensagens espirituais que ele recebeu em momentos de profunda oração. O silêncio do Vaticano diante desses rumores apenas alimenta a curiosidade e o mistério. O que Francisco queria tanto proteger ou denunciar? Durante um retiro espiritual, no ano anterior à sua morte, Francisco teria tido uma visão marcante. Ele mencionou isso de forma breve em um discurso reservado, dizendo: "Vi algo que não consegui explicar, mas que me fez orar como nunca antes." Ninguém sabe exatamente o que ele viu, mas fontes próximas afirmam que após esse retiro, ele mudou. Ficou mais introspectivo, mais profundo em seus sermões, e passou a alertar sobre a urgência da oração e da vigilância. Ele mencionava com frequência um tempo de escuridão e dizia que o mundo enfrentaria um teste espiritual. Alguns especulam que essa visão foi uma espécie de revelação divina. Outros acreditam que ele teve acesso a informações privilegiadas sobre o futuro, tanto em nível espiritual quanto político. O fato é que Francisco passou seus últimos meses com um olhar diferente, como se tivesse enxergado algo que não podia ser compartilhado em palavras. E talvez justamente por isso, ele tenha decidido preparar as pessoas com mensagens simbólicas, deixando que cada um interpretasse à sua maneira. Nos 40 dias que antecederam sua morte, diversos sinais começaram a chamar a atenção dos que conviviam com o Papa. Ele passou a acordar mais cedo do que o habitual, intensificou seus momentos de oração e pediu para rever documentos antigos de papados anteriores. Francisco também fez algo inusitado. Pediu para conversar, individualmente, com pessoas que o marcaram ao longo da vida, desde ex-colegas, de seminário até membros da imprensa que o acompanharam por décadas. Em muitas dessas conversas, ele fez perguntas profundas como: se você partisse hoje, o que deixaria inacabado? Ou, o que você esconde que deveria ter revelado? Esses encontros, segundo relatos, não tinham um tom de despedida, mas de provocação espiritual. Era como se ele quisesse plantar dúvidas, reflexões ou deixar sementes. Além disso, há registros de que, em pelo menos 2 missas privadas, ele chorou, sem explicar o motivo. Apenas disse: "O tempo está mais próximo do que pensamos." Tudo isso leva a crer que Francisco sentia sua partida iminente, e em vez de fugir do fim, escolheu se preparar espiritualmente, e preparar os outros também. Francisco foi o primeiro Papa a falar abertamente sobre os riscos da tecnologia moderna para a espiritualidade. Em seus últimos meses, ele deu declarações que passaram despercebidas por muitos, mas que hoje ganham um novo peso. Em uma dessas falas, ele alertou: a próxima religião do mundo será a do algoritmo. Ele via a crescente dependência das pessoas em inteligência artificial, redes sociais, filtros e algoritmos como um risco à liberdade da alma. Dizia que o ser humano estava se tornando programável, perdendo sua essência, seus ritos, seus silêncios. Francisco acreditava que o futuro traria uma fé sem presença, sem corpo, apenas digitalizada, e isso o preocupava. Por isso, incentivava a volta da contemplação, da oração silenciosa, do encontro físico. Dizia que a fé que sobrevive aos cliques é a que nasce no coração. Esse alerta final parece ser mais atual do que nunca, e nos convida a refletir: estamos nos conectando com Deus, ou apenas com uma ilusão digital que nos conforta, mas não nos transforma? Apesar de todas as revelações, visões e mistérios, talvez o mais importante de tudo seja o que ainda não entendemos completamente. Francisco deixou um legado invisível, algo que não está apenas em seus escritos, discursos ou decisões, mas em uma mudança de olhar. Ele ensinou com suas palavras e seus silêncios que a fé precisa ser mais do que rito, precisa ser encontro.
Ele foi um papa que rompeu com muitas tradições, enfrentou críticas internas e, ainda assim, permaneceu firme em sua missão de aproximar a Igreja das pessoas. Suas últimas palavras, cheias de peso e simbologia, ainda vão ecoar por anos. Teólogos, filósofos e estudiosos ainda tentarão interpretar o que ele quis dizer. Mas a verdade é que o real impacto de um líder espiritual não se mede enquanto ele vive, e sim, muito tempo depois. E tudo indica que o verdadeiro efeito das palavras de Francisco ainda está por vir. Talvez ele soubesse disso, e por isso decidiu falar. Para que um dia, quando tudo fizer sentido, alguém possa lembrar, ele avisou. Se essas palavras te tocaram de alguma forma, compartilhe este vídeo. Alguém pode estar precisando ouvir isso agora. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este, que unem fé, mistério e reflexão profunda. E lembre-se, às vezes, os maiores segredos não são os que estão escondidos, mas os que estão bem diante dos nossos olhos, e simplesmente escolhemos ignorar.